O campeão brasileiro do ano passado, o campeão da Libertadores do ano passado, pode estar desmontando não só no elenco, coisa que já está acontecendo para essa temporada de 2025, mas o Botafogo pode voltar a ter uma daquelas crises, galera, existencial, porque o Botafogo ele se recuperou com a chegada do João Testo, com a chegada de todos os investimentos. Mas, galera, o Botafogo vai passar por uma crise gigantesca. O Botafogo perdeu os seus principais jogadores, uns para a Europa, uns para time do Brasil, e o Botafogo vai desmontar ainda mais. Começando da crise pelo Botafogo, o Botafogo não pagou a premiação e o Botafogo está tentando enrolar os jogadores, já pressionaram, jogadores que não estão no Botafogo, mas que tem que receber essa premiação também, estão fazendo grande força para poder receber esse dinheiro. O Botafogo não me parece que vai ter o mesmo investimento que teve nessas duas últimas temporadas. O Botafogo vai pagar um preço muito caro por ter investido num time muito pesado, num time onde o Botafogo não tinha condição de bancar. O John Testo, como investidor, ele espera um lucro do Botafogo, algo que não é simples no meio do futebol, galera. O lucro dentro do futebol, principalmente do Brasil, ele vem junto com torcedores, com renda no estádio, e também muito vai do que o time consegue vender as suas joias, os seus jogadores da categoria de base, coisa que o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians sempre fez. O Botafogo não tem categoria de base. Qual o jogador que você vê que o Botafogo formou nos últimos anos, que saiu do Botafogo, que rendeu um grande dinheiro pro Botafogo? Você não consegue lembrar nenhum nome muito rápido na cabeça de um jogador que foi formado na categoria de base do Botafogo. Mas só a premiação de Libertadores, de Brasileiro, isso não banca o time que o John Testo fez para pagar. Então o Botafogo pagou muito caro, mas o Botafogo deu prejuízo, se você for ver, porque o Botafogo não tem um grande torcedor, grandes torcedores que lotam o seu estádio ou que consomem os seus produtos derivados da marca do Botafogo. Então, cara, o Botafogo sofre isso e vai sofrer. O John Testo já tá passando dificuldade para manter, já tá querendo vender o Everton, clube da Inglaterra que ele é dono, e também o Lyon tá passando uma grande dificuldade na França. Então não tá sendo fácil para ele como investidor de futebol. E o Botafogo, apesar de ter vencido o Campeonato Brasileiro do ano passado, ter chegado muito próximo do anterior e também ter conseguido vencer a Libertadores pela primeira vez esse ano, o Botafogo vai viver uma das suas piores crises talvez esse ano, mesmo com alguns jogadores que ainda têm contrato. Eu não sei se o Botafogo, e provavelmente o Botafogo não terá condições de fazer o mesmo aporte, as mesmas contratações de jogadores top. O Botafogo, não sei se o Botafogo vai investir pesado para manter um grande time, para tentar lutar aí de novo pelos mesmos títulos que eles ganhou ano passado, galera. O técnico foi embora, o Luiz Henrique foi embora, o Almada foi embora, grandes jogadores que viu que o barco não seria o mesmo do ano passado. Os caras vazaram, galera, todo mundo tentando buscar o melhor. O Tiquinho também vai embora do Botafogo, o Botafogo perdendo os seus maiores craques também. E então, cara, é um cenário terrível pro Botafogo, porque o John Testo descobriu e tá descobrindo também que no futebol brasileiro precisa fazer dinheiro, você precisa vender jogadores, precisa investir na base, principalmente é coisa que os clubes grandes do Brasil sempre fazem e sempre vem fazendo durante os anos. Isso dá dinheiro. A gente vê o Flamengo ano passado não vendeu nenhum craque, nenhum jovem. Então o Flamengo, apesar de ter vencido a Copa do Brasil, o Flamengo não tem dinheiro para fazer contratação. Então o Palmeiras está vivendo a maior glória aí dos clubes brasileiros, do time grande, porque o Palmeiras sempre tem algum jogador para vender. Desde a época do Gabriel Jesus, o Palmeiras vem vendendo 1 a 2 jogadores importantes durante cada ano aí, e tá fechando caixa positiva, além de ganhar todas as competições. O Palmeiras ainda tem uma torcida que vai no estádio, lota o estádio todo jogo. O Palmeiras é uma torcida que acompanha dentro e fora, onde o Palmeiras vai jogar. O Palmeiras tem torcida. O Botafogo, mesmo no Rio de Janeiro, o Botafogo não tem essa grande torcida. O Botafogo não consegue lotar o Engenhão, pra você ter uma ideia. Então, esse é o grande problema do Botafogo, e esse talvez seja um grande desafio do
John Textor de tentar transformar de vez o Botafogo numa SAF, talvez vender o Botafogo, talvez ele tenta passar o Botafogo para frente, vender, eu não sei se o John Textor tem todo esse direito dentro do Botafogo de vender o clube do Botafogo, porque o Botafogo, se não fosse do John Textor, não faliria, porque não faliu, já passou crise pior, não ia parar, não ia ficar sem existir, porque o time de futebol no Brasil deve a rodo, mesmo assim tá aí há anos. Então o Botafogo não conseguiria sair daquele metade da onde ele estava, que o Botafogo brigava para ficar entre os 10 para baixo e muitas vezes brigava contra o rebaixamento. O John Textor mudou esse parâmetro ali no Botafogo. O Botafogo começou a voltar a ser brigar pelos grandes, que até mesmo conseguiu títulos, mas eu não sei se o Botafogo voltará a disputar de novo, porque o Botafogo não tem dinheiro. Sem dinheiro não tem como fazer futebol dentro do Brasil, essa que é a verdade. Sem dinheiro você não consegue nada. Então o Botafogo vivendo uma grande crise. Começou agora aí o campeonato carioca. O Botafogo ainda não se reapresentou o time titular do Botafogo. O Botafogo está jogando com sub-20 aí a primeira fase da Copa do torneio do Carioca, no Campeonato Carioca. Então o Botafogo aí, vamos ver como que vai ser a reapresentação do time do Botafogo, o que vai acontecer, como o John Textor, a sua diretoria vai conduzir o Botafogo, e se o Botafogo vai mesmo, o cenário do Botafogo vai melhorar, ou o que a gente está vendo, o que a gente está percebendo, que o Botafogo vai tá começando a afundar o barco, galera. Os grandes jogadores saiu, o técnico saiu, o Botafogo não repôs na mesma moeda, e a grande chance que o Botafogo paralise, ao menos paralise, e não consiga competir com o Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, esses grandes clubes que sempre lutaram. O Botafogo talvez cansou, é como aquele corredor, cansou, chegou, mas não tem fôlego para continuar ali monetariamente brigando com os grandes clubes. Essa aqui é a verdade, galera. Então fica com Deus, eu sou o Baracorte. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, sua inscrição, muito importante aqui nesse vídeo. Fui!